Olá, pessoal, boa tarde, boa noite, né? Vamos dar, então, início a mais um encontro nosso. Dessa vez vai ser um encontro gravado, né? Por conta das dificuldades que estamos vivendo neste momento, né? Então, como eu disse para vocês, eu estou evitando de deixar meus filhos nos meus pais até que eles estejam mais seguros, né? Nesse processo de imunização. E aí, essa semana, infelizmente, eu estou sozinha na terça-feira e eu preciso usar desse canal aqui para a gente poder fazer a nossa aula funcionar. Mas vai dar certo, tá bom? Acredito que a gente resolveu isso rapidinho. Então, vamos dar início, então, ao nosso assunto de hoje. Vou abrir a aula. E aí, vamos começar. Errei aqui. Pra cá. Tá. Deixa eu voltar. Então, o assunto de hoje é sobre o planejamento de projetos, né? E tentando identificar com vocês. Deixa eu colocar aqui num lugar melhor. O que é mesmo o projeto social e como ele, né, como é que tem essa dinâmica de planejamento. Hoje a gente teria aquele momento da apresentação dos tipos de projeto, então, assim, vai haver uma mudança hoje do assunto, esse seria o próximo assunto, mas aí a gente, né, ordena isso na cabeça. Então, a gente vê toda a compreensão do que é gestão de projetos, que foi até a aula passada. Hoje seria os tipos de projeto, e aí depois entra o planejamento do projeto em si, da proposta de ação social, tá? Então, e aí a gente está fazendo essa inversão, tá bom? Agora, vamos trabalhar planejamento de projeto, semana que vem a gente apresenta os tipos de projeto. Pode ser que isso contribua, né, para a compreensão dessas pesquisas de vocês. Então, olhando, né, na gestão e no planejamento de projetos de perspectiva social, projetos sociais, né? O que é fazer uma ação social, um projeto social, como é que se dá essa dinâmica. Então, aqui tem um pequeno vídeo que apresenta o que é planejamento de projeto social, e aí eu vou dar vamos passar para vocês verem aqui. É muito importante que as organizações sociais tenham clareza de que planejar, o trabalho de planejamento, é fundamental como ferramenta de trabalho quando nós temos em vista o alcance de alguns resultados. Todas as organizações sociais, ao estruturar o seu trabalho com as crianças, com os adolescentes e jovens, elas têm objetivos. Como é que nós vamos saber se nós estamos caminhando numa direção mais próxima ou mais distante do alcance do nosso objetivo, se nós não trabalhamos de uma forma estruturada o nosso planejamento? Primeiro ponto essencial de um planejamento: a leitura da realidade. De onde nós estamos partindo? É isso que o planejamento faz. É iniciar com muita clareza do diagnóstico da realidade local, do diagnóstico das crianças com as quais nós vamos trabalhar, leitura de realidade. A pergunta inicial é: qual é o nosso ponto de partida? Como é a nossa realidade agora? Este é um ponto inicial do planejamento que pode contribuir muito para a gente executar melhores ações ou piores ações. Não é porque a gente está fazendo coisas que a gente gosta, que a gente considera importantes, que elas em si vão trazer os resultados para os objetivos que nós nos colocamos. Por isso o planejamento é importante.
porque ele ajuda todo o grupo de trabalho a estar orientado para a mesma direção, a estar orientado para fazer o que é necessário para alcançar os objetivos que nós nos colocamos. Tendo feito um diagnóstico estruturado, de leitura de realidade, com os dados que a gente tem à disposição, conhecendo bem qual é o nosso ponto de partida, é que nós podemos, então, nos colocar a pergunta: que mudanças nós queremos provocar nessa realidade? Ou seja, para que nós vamos atuar? Quais serão os nossos objetivos? Plano de trabalho, planejamento, não é nada mais do que responder de forma organizada as perguntas. De onde nós estamos partindo? Qual que é a nossa realidade hoje? Para onde a gente quer ir? Onde a gente quer chegar? E entre o ponto de partida nosso e o local onde nós queremos chegar, nós temos que nos perguntar o que vamos fazer, como vamos fazer, quando vamos fazer e quem vai fazer. Isso é planejar a ação. Às vezes as pessoas têm um pouco um mito, ficam assim, achando que planejamento é algo para profissionais de planejamento, profissionais de administração, e muitas vezes no nosso próprio dia a dia, a gente encontra bons resultados em situações do cotidiano pelo fato de planejar. Pensem o seguinte: uma dona de casa, quando vai ao supermercado fazer compras, ela tem mais chances de ser mais econômica, trazer tudo que precisa, se ela planejou isso antes. Dá uma olhada na cozinha, dá uma olhada na casa, vê o que tem, o que não tem. Aí começa uma listinha do que precisa, pensa o tempo, o melhor horário para ela ir ao mercado, porque vai ser mais rápida, dá uma olhada nos preços antes, se organiza, se planeja para isso. E ao chegar lá, ela pode ser mais eficiente, mais eficaz na sua compra, trazer mais benefícios para casa, pelo simples fato de ter planejado. Claro que esse é um exemplo de cotidiano, coisas do dia a dia. Mas quando nós pensamos isso de uma forma profissional para o nosso trabalho, mais ainda, quando nós pensamos nisso, tendo como objetivo resultado de transformação social, que é o que toda organização busca, o planejamento se torna ainda mais importante. Ele se torna ainda mais necessário como ferramenta de trabalho para que nós possamos chegar no alcance dos nossos objetivos. Muito legal. É esse o caminho, então, da proposta hoje da nossa aula, é entender qual que é a dinâmica do planejamento de um projeto social, tá? E ela já dá um bom ponto de partida aí para a gente, identificando a questão do diagnóstico, e depois, né, dessas etapas todas na construção do planejamento. Vamos voltar aqui no nosso slide, para a gente trabalhar. Então, a gente viu essas dicas que a Isabel Santana colocou para a gente, né? Então, o planejamento de um projeto social, né, tem como foco a transformação de uma realidade. Então, você vai diagnosticar uma situação, um problema, e aí propor uma solução, propor uma ação que vise mudar aquela realidade, tá? Então, ele surge a partir de um problema social e há uma necessidade de uma pergunta, tá? Que pode ser estabelecida a partir do que acontece no dia a dia, identificar como funcionam as práticas cotidianas. Tendo como base as questões sociais e o próprio cotidiano, o planejamento social é organizado com vistas à superação dos problemas por meio do cumprimento dessas etapas. Então, eu quero atingir um problema ou solucionar um problema social que aflige, né, uma comunidade, um grupo de pessoas, e para superar aquilo eu preciso planejar essa ação que vai mudar, visar mudar essa realidade, mas essa ação ela é composta de várias etapas que devem ser pensadas antecipadamente.
que é o que a gente chama de planejamento, né, gente? O que é importante? Ele é um processo permanente, então não é porque eu já fiz um instrumento chamado plano, um documento, que é o que a gente vai aprender a fazer a partir, sem ser da próxima aula, né? A gente vai voltar, vai começar a entender o que é esse plano. Então, ele, embora ele seja tecnicamente documentado, mas ele também é um processo, porque a gente vai vivenciando as fases. Ele está dentro de um momento, então ele acontece dentro de um período, tá? E esse momento histórico, essa situação influencia as questões do planejamento. A gente, por exemplo, não pode negar que a pandemia influenciaria qualquer projeto, seja ele social ou projeto individual, de carreira, né? Hoje, a situação social, esse período histórico, ele impacta no que, como as coisas estão funcionando, né? Como que é a dinâmica do mundo e afeta de uma maneira muito determinante o planejamento e os resultados lá na frente, né? É um processo metódico, então tem etapas, ele é racional e ele é científico, porque ele parte de uma base que ele é teórica, né? Ela é uma construção científica, porque parte de teorias, né? O planejamento. Ele supõe uma sequência de atos decisórios, então, assim, além da ideia que você põe no plano, depois você tem que agir, tomar decisões em determinados momentos, que vão ser as etapas que você vai cumprir fase a fase daquilo que foi planejado, para atingir os objetivos. Então, ele é algo teórico, mas ele depois passa a ser algo prático, que é dividido em etapas, em momentos. É primordial para o desenvolvimento e o monitoramento e avaliação dele. Então, é importante acompanhar se tudo está acontecendo como foi pensado, está dando certo, está dando errado, avaliando constantemente para ver se aquilo não vai precisar mudar de rota, tá bom? E há uma possibilidade de prever resultados e minimizar os imprevistos quando você faz planejamento. Por mais que a gente tenha compreensão de que o planejamento ele sofre influências externas, né, do mundo da vida, né? Mas quanto mais bem pensado, estruturado, menos imprevistos vão acontecer. Aqui só para dando um elemento, né, para complementar a importância do planejamento, entender que esse planejamento ele vai ser um projeto pensado que vai buscar recursos, financiamento externo, né? Seja do governo, seja da iniciativa privada, seja da própria comunidade, tá? E o que essas pessoas que vão dar dinheiro, que vão dar recursos, ou vão destinar, né? Destinar recursos para a execução desse projeto, que elas esperam, né? Aqui fala da eficiência, da eficácia e da efetividade dos projetos sociais, tá? Pegando uma parte do texto aqui, importa-se saber para além de uma utilização conscienciosa do recurso. Então, assim, eu tenho, sei lá, 100 mil reais de recurso para poder financiar um projeto social numa comunidade, tá? Tenho que verificar se esse dinheiro foi aplicado, como foi aplicado? Sim, importa saber dessa utilização desses recursos. Mas também importa se houve na destinação desses recursos, nas ações planejadas, se houve uma mudança, né, de fato daquela realidade, na situação problema que existia. A situação problema é geração, falta de emprego, a situação problema hoje é fome. Como resolver a situação da fome, que é a situação problema? Esse recurso vem para minimizar esse problema. E aí, isso está acontecendo? Isso atingiu os objetivos? Tá bom? Isso tem que ser muito claro no projeto. Os financiadores de projetos na área social, ao analisarem as propostas, buscam indicativos claros de que o proponente conhece o contexto no qual pretende atuar. Então, vamos imaginar que eu estou numa comunidade carente, né, da sua cidade aí,
e que hoje a questão da fome atinge diretamente essa comunidade. E você, né, que é um gestor de projetos ou um atuante no terceiro setor ou numa entidade, senta junto com um grupo de pessoas para pensar esse projeto para diminuir a fome. E vai buscar recursos, escreve esse projeto, elabora as ideias, pensa as etapas, tudo que vai acontecer, vai buscar esse recurso. Aonde você for buscar esse recurso, que a gente chama de financiador, ele vai querer verificar se nessa proposta, se esses 3 elementos estão presentes, né? Porque ele vai dar dinheiro, ou todo o dinheiro, ou uma parte desse dinheiro, ou desse recurso, e ele vai buscar naquele projeto identificar alguns elementos, tá? O que é a eficácia? É a capacidade de produzir o efeito desejado, é o resultado previsto. A gente desejou diminuir a fome, ou atuar diretamente nos problemas da fome no bairro X. Trabalhamos, chegamos lá, o resultado, aquilo que foi pensado como um efeito desejado aconteceu, isso quer dizer que se chegou, que foi eficaz. A eficiência, além de ter chegado nesse resultado, se o uso desse recurso, se o tempo despendido, né, se a forma como foi feita foi uma forma interessante, né, que foi econômica, que foi racional, que foi rápida, que foi criativa. Isso quer dizer que ele está sendo eficiente. Além de eficaz, ele está sendo eficiente. E o que é um projeto com efetividade? É a capacidade de produzir uma diferença positiva num dado contexto, de forma permanente. Então, é que aquilo, de alguma forma, vai identificar algo que é permanente e vai alterar aquela realidade. Daí, ele é efetivo, ele é forte, ele vai se solidificar para o futuro. É uma questão, por exemplo, de preparar para as pessoas terem condições de adquirir renda, né? Ou educar as mães para diminuírem o desperdício de alimentos, frutas, verduras. Isso quer dizer que é uma ação que vai ultrapassar o projeto, o período do projeto naquele grupo, naquele bairro. E ele vai ser efetivo, né? Porque ele vai ser forte para poder perdurar, né? Ser mais permanente. Então, são elementos importantíssimos para indicar a qualidade de um projeto social. Deixa eu voltar aqui. Como são, tá? As formas de apoio, de financiamento desses parceiros, desses doadores, desses patrocinadores. Então, eu posso olhar de 3 formas. O patrocinador, tá bom? Quando dá o repasse de recursos à entidade, com ou sem contrapartida para custeio dos projetos. Então, eu tenho alguém que repassa esse dinheiro, que repassa esse recurso, e ele está patrocinando, né? Ele está, de fato, investindo aquilo ali como ele acredita naquela causa e ele vai lá e patrocina aquela ação, tá? Os doadores é um repasse de recursos à entidade por meio de recibos de doação, não necessariamente vinculados ao custeio de projetos, podendo ser empregado ao custeio de atividades MEI. Então, eu posso, alguém que vai doar uma cesta básica, alguém que vai doar um alimento para um evento, alguém que vai doar passagem para vir as crianças para participar da ação social. Então, assim, ele não está no custeio total do projeto, mas ele é um financiador ali que diminui o peso, né, final do projeto. Ele está durante a execução, tá bom? Então, ele vai trabalhar nas atividades meio, né? Ele vai ajudar a custear as atividades meio.
E os parceiros, por meio de termos de cooperação ou questões similares, são estabelecidos critérios de cooperação mútua sobre algo que não prevê repasse de recursos à entidade. Então, parceiro na divulgação, parceiro na visibilidade, parceiro no estudo de alguma situação, parceiro na transmissão de uma live, né? Porque você tem, por exemplo, uma pessoa legal para falar, mas você não tem uma tecnologia e alguém pode ser seu parceiro. Parceiro é alguém que se aproxima de você para ajudar você a viabilizar alguma ação. Ele, né, coopera com você numa ação, tá bom? Então, são formas de a gente entender da onde vêm os recursos para que esses projetos, né, se desenvolvam. O que são os requisitos para um bom projeto social? O projeto social precisa de pessoas com vocação, ou seja, tem que ser gente que tenha identidade com a questão social, né? Que tenha uma vocação de atuar. E a gente vê mesmo, né? Quem atua no social, no terceiro setor, nas questões sociais, é aquilo que está inerente à característica da pessoa, né? Tem que ter uma boa articulação social e política, porque ele vai conversar com muitas pessoas, negociar com muitos entes, né? Inclusive entes políticos, então, figuras vinculadas ao governo, né? Visibilidade e sustentabilidade, então um bom projeto ele aparece, ele é visto, as pessoas comentam sobre ele, e ele é forte o suficiente para se sustentar para além daquele período que o projeto acontece. A gente já viu que o projeto tem começo, meio e fim, né? E ele é forte quando ele cria raízes, né, naquele espaço e outras ações, ou ele dá, de alguma forma, ele continua acontecendo sem necessariamente ter aquela prática pré-estabelecida que foi pensado antecipadamente. Tem que ter transparência, porque é dinheiro dos terceiros que vem, é vida das pessoas, é a interferência social que acontece. Olha na questão local, então atua e muda uma realidade específica, não adianta querer abraçar o mundo. Faz articulações entre as esferas do governo, então você articula, né, a presença dessas três instâncias, né, União, Estado e município. É uma gestão através de rede, porque você tem um conjunto de elementos e de organizações e de tipos de entidades que vão estar envolvidas. Você pode estar desde entidades privadas patrocinando, até você ter um profissional, e aí você tem uma ONG que tem um vínculo com uma outra entidade, e aí toda essa articulação é muito importante, porque é uma rede de fato. As metodologias são participativas, elas são colaborativas, então os processos são mais conjuntos, não são autoritários. E executa, né, um projeto. Então, o projeto social tem uma execução, ele acontece em um determinado período de tempo na realização de algumas atividades, algumas tarefas, como a gente já falou no comecinho aqui. Começando a falar agora um pouco das características do gestor de projetos, que é aquele indivíduo que vai comandar, né, a realização de tudo aquilo que foi planejado, que foi pensado. O que se pede do perfil desse gestor? Que ele tenha compreensão dos contextos políticos, sociais e institucionais. Então, se eu sou vinculado a uma entidade, se eu sou vinculado a uma escola, a uma igreja, a uma ONG, ele precisa ser alguém que compreenda dessa realidade, tá? Incorpora o conhecimento acumulado, tá? Então, ele já é alguém que já passou por experiência, ele que entende da situação, tá? Então, ele tem um acúmulo de vivências, né? Tanto das relações com as pessoas, quanto das situações, problemas, das situações sociais de maior, né, deficiência que vão ser trabalhadas. Então, pede-se isso para a característica desse indivíduo. A habilidade na comunicação e negociação, porque ele vai ter que conversar tanto com o público que vai receber, né, vamos dizer, a comunidade a alvo que vai receber
esse projeto, até conversar com os profissionais e com os voluntários que vão atuar, e conversar com o governo, conversar com possíveis financiadores. Então, ele tem que ter essa facilidade de comunicação e negociação. Tem que definir, delegar e cobrar responsabilidades, porque ele não faz sozinho, ele é um gestor mesmo, né? Um orientador dos recursos humanos e dos recursos, demais recursos que existam para a busca desses resultados, que são resultados sociais. Agilidade de avaliação, ou seja, perceber que alguma coisa pode não estar naquilo que foi pensado, na rota desejada, e ter que reverter isso daí. Motivar pessoas, administrar conflitos e frustrações, capacidade de gerenciamento, então tem também do que a gente está falando. Valorizar e promover a visibilidade do projeto e seus resultados. Também tem que ser alguém que saiba falar do que está sendo feito, que mostre, né, para a comunidade, para a mídia, para a sociedade o que está acontecendo ali, né? Porque o financiador principalmente vai querer, né, que a imagem dele seja associada a uma ação bem legal. E a principal, uma das funções do gestor é dar conta disso acontecer. Peraí, voltei. Ainda sobre o gestor. Sendo assim, a efetividade de toda e qualquer ação transformadora no campo social está atrelada a uma dimensão técnica, dada pelas competências exigidas não só no planejamento, quanto na implementação e avaliação dos projetos sociais. Então, assim, tem que ser alguém que tem conhecimento técnico, ele tem que ter já feito isso antes, ele já tem que ter tido experiência nisso, ele já deve provavelmente já ter escrito projetos, gerenciado projetos, então, estudado, né, sobre esse assunto. Então, ele precisa de um conhecimento de saber fazer. Conhecimento técnico é a execução da tarefa, então ele tem que saber fazer. Também requer uma visão crítica, capaz de questionar a todo momento o sentido do nosso agir, então, se estamos no caminho certo, se estamos atingindo o problema, né? Se está havendo, de fato, mudança. Então, tem que ser alguém que tenha leitura crítica. E um compromisso ético, que exige que as nossas ações tenham resultados efetivos, que possam contribuir para a transformação positiva das condições sociais e estejam comprometidas com os anseios dos públicos. Gente, essa questão da ética ela é muito cobrada, né? Porque no passado a gente teve muitos problemas com projetos sociais, com desvios de recursos, de verba, né? Parece que não se exigia profissionalização de quem atuasse nesse setor, né? Que poderia ser qualquer tipo de profissional ou qualquer tipo de indivíduo que vinha um recurso, e isso acabava se perdendo. Na verdade, isso tornou-se hoje uma das questões mais importantes, justamente pelos erros do passado. Então, esse comprometimento ético de fazer acontecer, de apresentar os resultados, de verificar se aquilo está sendo bem conduzido, exige esse comportamento ético mesmo, dessa liderança maior que a gente chama de gestor do projeto. O que é importante a gente saber também? Que a gente tem a figura do gestor, tá? Depois a gente tem a situação problema. Então, toda a gestão de projeto social, ela passa por essa identificação, né? Por essa percepção da realidade, tá? Identificando os problemas, os contextos, é esse diagnóstico que a palestrante ali falou, né? Então, identificar qual é a dinâmica social carente, a situação, problema e a oportunidade que ao mesmo tempo que ela é um problema social, ela se torna a oportunidade para esse projeto ir lá e atacar, tá? E aí o projeto tem que entender qual é o caminho para fazer isso ser viável. Parece que é simples, mas não, né? Vamos trazer de novo a situação da fome. Eu tenho a fome, ou, né, as pessoas mais empobrecendo por falta de recurso, falta de emprego, e aí isso afeta diretamente a alimentação. Como é que eu vou atacar isso numa comunidade carente?
não perdendo né, o foco, não se desviando. Então, tem que ter uma leitura muito acurada, né, apurada dessa realidade. Então, às vezes, pesquisar, diagnosticar, mapear esse público, essa situação, levantar dados para aí sim propor a ação de solução aí. Então, fala aqui de reunir informações, dados quantitativos e qualitativos, identificar quem é esse público-alvo, o que ele pensa, como ele vive, quais são os seus desejos e necessidades. Então, isso está nesse momento aí da identificação do problema / oportunidade, e também verificar, né, qual a importância, qual a forma mais adequada de solucionar, né? Então, eu tenho um problema, às vezes tenho vários problemas, como é dito ali. Aí, como diz aqui, decidir a quais, por sua importância ou pela maior facilidade de solução, vai se dar prioridade, porque também não dá para atuar em tudo, atacar tudo. Então, senão o projeto se perde. Então, é importante identificar esse problema prioritário mesmo, para poder ser trabalhada todas as práticas, todas as ações que esse projeto se propõe. O outro elemento que compõe, né, esse processo do planejamento de projetos são os atores sociais. Então, a gente já falou de 3 elementos, né? O gestor, a situação problema ou oportunidade, e agora o ator social. Quem é o ator social? São esses grupos de pessoas ou instituições que têm alguma influência na situação avaliada ou que sofrem suas consequências. Os atores são os sujeitos ou objetos da realidade considerada. Então, assim, são os moradores daquela comunidade que estão passando fome. Esses são os meus atores sociais. Preciso compreender quem são essas pessoas. Para alguns, a situação pode não ser encarada como problemática, por serem afetados por ignorância de suas consequências ou por terem alguma vantagem em que ela se mantenha. Então, os atores sociais têm que ser alguém que é afetado voltando aqui, pela situação problema, tá? Então, é esse sujeito dessa realidade. Às vezes a situação não é crítica, então a gente não vê como um problema, tá? Porque não é uma situação negativa. Mas a maior parte das vezes os projetos sociais tá bom? E aqui, o que se diz aqui nesses comentários? Que quanto maior a participação desses atores sociais, tá? Ali, né, na dinâmica do projeto, mais fácil vai ser para o projeto atingir os seus objetivos. Ou seja, diminuir a fome, que é o exemplo que a gente está dando. Porque eles vão estar envolvidos e te ajudando a dar indicativos dos melhores caminhos. Né? Então, a gente sempre diz que trabalhar em comunidade implica estar junto com a comunidade, trazer a comunidade para dentro do projeto, para dentro da entidade, para dentro da ação, e não ser alguma coisa autoritária. Os atores sociais, eles garantem maior coerência ao projeto a respeito pela cultura e posição de cada um deles envolvidos na questão. Então, quanto mais eu conheço esses atores, mais o meu projeto tem relevância, mais certeiro ele né, na busca dos resultados. E os atores sociais contribuem para uma validação dos resultados esperados e um compromisso do grupo com os objetivos estabelecidos pelo projeto. Então, eles que validam, eles que verificam se é aquilo de verdade que a comunidade carece. Se eu não identifico esses atores, se eu não estudo, se eu não mapeio, né, se eu não levanto esses indivíduos, às vezes a ideia está só na cabeça do gestor, né, ou na cabeça de quem está pensando no projeto, mas a realidade não é aquela. Então, eles que vão dar essa validação, de fato, para a situação a ser resolvida. Uma outra coisa importante para pensar na gestão, no planejamento do projeto, é entender que o projeto tem um ciclo de vida, né? Ele não nasce do nada, né? Ele
tem uma dinâmica, e essa dinâmica é importantíssima que seja estudada, considerada, tá? Qual que é o ciclo de vida? Primeiro, elaborar, né? Elaborar o projeto, elaborar a ideia, e isso passa pela identificação do problema ou da situação problema, oportunidade. Ali você vai definir objetivos, fazer a programação das atividades, verificar os recursos, apresentar elaborar toda essa proposta num documento, tá bom? Depois parte-se para estruturação. Uma vez decidido que o projeto vai ser realizado, é hora de organizar a equipe executora e mobilizar os meios necessários para executá-lo. Parte-se para a busca de parceiros. Então, assim, você pensou a ideia lá no primeiro, né? O que você quer atacar e como você quer atacar. Agora, na estruturação quem vai estar junto comigo para fazer isso acontecer. E aí eu vou pensar tanto na equipe técnica que vai ajudar a realizar as tarefas do projeto, quanto naquela equipe que vai ajudar a obter os recursos, a trazer os recursos para que as ações aconteçam, porque tudo precisa de dinheiro, né, gente? Então, a estruturação vamos dizer assim, a elaboração é a ideia e a estruturação são os alicerces para elas saírem do lugar, tá? E aí parte-se para as negociações, para montar essa equipe, né? E já é um passo mais prático do que a elaboração. Depois vem a realização. É o período quando as atividades previstas são realizadas e acompanhadas. Então, tem aquele tempo, né? Antes daquele tempo previsto no cronograma, a gente vai ver isso daqui mais para frente, nas etapas de um projeto, tudo foi ideia, tudo foi uma hora que foi gasta, né? Ou que foi empreendida na construção da ideia do projeto, né? No desenho desse projeto. Uma vez definida essa equipe, uma vez definido quem é esse ente que vai trazer os recursos, os projetos são aprovados e aí eles vão para a rua, eles precisam nascer, eles precisam acontecer. Então, é aquela de julho a agosto do ano que vem, ou de abril até setembro vai acontecer um projeto no bairro tal. Então, assim, e aí as ações que estavam previstas naquele plano vão começar a sair do papel e vão começar a ser realizadas, tá bom? Então, é o momento que se realiza e que se acompanha cada uma das etapas que foi pensada lá na elaboração e na estruturação. Algumas vezes, como está dito ali, é necessário refazer algumas rotas, porque às vezes se erra no planejamento, tá bom? E a última parte ali do ciclo de vida do projeto é o encerramento. Ao término do projeto, ele tem um período, todo projeto vai ter um começo, meio e fim, então vai ter um período que ele vai finalizar, e aí verifica-se, né, aonde ele chegou, que impactos ele causou, que mudanças ele trouxe, né, para aquela situação que se desejava atingir, tá bom? Também é o momento de cuidar da desmobilização, porque ao mesmo jeito que você teve que mobilizá-la no começo da realização, agora você tem que desmobilizar, né? Desfazer contratos, finalizar contratos, dar fim a algumas etapas, né? E aí, às vezes, faz um evento de finalização, então você tem que dar um ponto final, as pessoas precisam perceber que as coisas vão caminhando para o fim. E esse é o encerramento. Então, assim, ao mesmo tempo que tem uma energia para começar, tem que ter uma energia bem controlada para finalizar. As peças todas, né, se encaixando. Muito importante, tá, gente? Aqui tem um gráfico, né, que eu achei muito legal, que fala dessas etapas de realização de um projeto social. Fala da captação é a palavra, ela é, aqui no caso, bem ampla, né, porque ela está desde o sentido de captar a ideia, tá, até
elaborar essa proposta de projeto e buscar negociação, aí sim com pessoas que vão trazer condições de recursos para o projeto acontecer. Aí você parte para uma parte técnica, que é de contratação de equipe, porque às vezes você não tem uma equipe com, sei lá, cozinheiros, professores, artistas que deem conta de executar todas as ações que o projeto propõe. Organiza e prepara essa equipe, então muitas vezes tem que treinar, tem que orientar, executam-se as ações, monitora-se e controla-se as etapas do projeto, presta-se contas, principalmente para a comunidade que foi atendida e para os parceiros, para os financiadores, para eles saberem, onde esses recursos foram empregados, e depois se encerra o processo, né, do projeto. Esse gráfico, essa tabela aqui também fala de um entendimento da dinâmica de um projeto social, né, por meio de fases, né? Então, ele de novo traz as fases de captação, contratação, preparação e organização. Então, ele separa muito legal aqui áreas, né, vamos dizer assim, de setores dos projetos sociais que seriam de competência em cada uma das fases. E o que acontece em cada uma dessas fases? Ele distribui ali um conjunto de atividades que têm que ser realizadas. Por exemplo, na captação ali, quem que responde aí? A área de integração de projeto. Então, deve ter um corpo de profissionais habilitados nessa área. Ela vai identificar oportunidades, elaborar a proposta do projeto, gerenciar a negociação. Então, assim, muito legal esse gráfico aqui, porque dá noção para a gente um pouco mais detalhado do passo a passo do que acontece, dos processos e dinâmicas que acontecem ao longo da realização de um projeto social, que vai desde o começo até o encerramento, né? E aqui está dizendo prestação de contas, nossa, meu material apareceu bem na frente. Prestação de contas, a fase de encerramento do projeto, das aquisições. Então, às vezes você teve aluguel de equipamento, às vezes você teve, e aí você tem que devolver. Então, tem uma série de partes burocráticas mesmo que acontece mais lá no final. Mas é muito legal, ó. Na execução aqui tem gerenciar a comunicação, tem uma área que é específica de comunicação. No monitoramento também tem uma área de comunicação, porque ela é fundamental para dar visibilidade, para fazer tanto comunicação interna com o público atendido, com os técnicos, os especialistas que estão executando os projetos, mas também a comunicação de marketing, de divulgação, né, de visibilidade desse projeto para outros públicos, né, para a mídia, para a sociedade. Então, é muito legal a gente olhar esse conjunto de atividades, de fases que os projetos sociais implicam, né, na sua realização. Aqui tem uma outra dinâmica aqui, que é como se dá o gerenciamento. Gerenciamento é essa figura de comando, né, de orientação, de organização dos projetos. Então, gerenciar um projeto vai desde propor a ideia lá no começo, identificar uma situação, identificar uma realidade, verificar, avaliar se essa oportunidade, de fato, ela é necessária, se ela é condizente, e aí avançar na realização das próximas etapas. Se identificou se essa realidade não é legal, o projeto já morre ali. Então, por isso que esse diagnóstico é tão importante lá na realização da primeira fase, vamos dizer assim, da gestão e do planejamento dos projetos. Aí vem elaborar a proposta do projeto, que é escrever, né, que é o que a gente vai aprender nessa disciplina. A gente não vai aprender a gerenciar, porque gerenciar é na prática. A gente vai aprender a elaborar uma proposta de um projeto social. Como é que elabora um documento que é um projeto social? Então, isso que é o objetivo da nossa disciplina. Aí ele passa por avaliação interna, depois ele passa por aprovação,
depois ele vai em busca do patrocinador, né, de quem vai dar dinheiro. Foi aprovado? Sim, segue para frente, vai vir esse dinheiro, vai começar, né, a organizar, contratar quem precisa, selecionar, montar essa equipe para agir, e aí ele vai executar, fazer todo o monitoramento e controle e partir para a fase já de encerramento e prestação de contas mais para frente. Então, assim, tem todo um conjunto de práticas que são necessárias nessas fases que a gente já falou, né? Que é o início da captação, elaboração do projeto, a busca de financiador, contratação de serviços, execução do projeto, monitoramento e controle das atividades, prestação de contas e o encerramento. Tá? Seriam as fases principais a partir desse gráfico aqui. Aqui tem um documento muito legal, que é o termo de abertura do projeto, que é como se fosse um documento, né, que eu apresento o que vai acontecer naquele momento ali, onde vai acontecer, quem vai estar presente. Então, documentar o início de um projeto. Então, sair da fase de planejamento lá, sair da fase de captação, de construção da ideia, e parto para a fase de execução mesmo. Então, a gente sugere-se, né, porque depois vai ter toda uma prestação de contas dos projetos, e que na hora de prestar contas você tenha esse documento do termo de abertura do projeto, tá? Que tem as assinaturas, tem a data que aconteceu, então meio que um mini planejamento do início das atividades de um projeto. Importantíssimo, tá? Um outro termo muito legal que a gente tem aqui, que é a reunião Kick-Off Meeting, que é a reunião ponto de partida, que pode ser onde esse termo de abertura pode ser usado, tá? Ou pode se dar esse termo de abertura. A reunião Kick-Off Meeting, vamos dar uma olhada aqui no texto aqui. Isso aqui não está vinculado só a projetos sociais, mas é muito importante que se saiba usar. É aquele momento o primeiro momento, né? A hora que você dá o pontapé inicial para iniciar as atividades daquela ação social, daquele projeto. Na hora que você chega na comunidade, na hora que as atividades vão começar, tem que ter uma data, tem que ter um dia, tem que ter um momento. As coisas não podem ser soltas, tem que ter o kick-off meeting, né? Então, assim, para a gente ver rapidamente, então, o que é o kick-off meeting? Que tem o significado de pontapé de saída. Em kick-off meeting, o significado é reunião de abertura, ou seja, kick-off meeting nada mais é que a reunião inicial para a apresentação de um projeto pelo gerente de projetos para as partes interessadas, com a presença de todas as pessoas relevantes da equipe, incluído o sponsor, que é o patrocinador. Então, você pode fazer um evento, uma reunião, um momento que marque o pontapé inicial que as atividades vão começar a acontecer, tá? Então, ele é muito importante, porque ele é um marco no tempo. A partir dali, você já tem, né, uma contagem, né, dos prazos das atividades que vão ser desenvolvidas até o encerramento do projeto. Há muitos gerentes de projetos que até podem não considerar uma reunião kick-off meeting imprescindível, mas quem está antenado com as práticas mais atuais, fazendo parte ou não de um projeto, né, sabe que o kick-off meeting pode sim ter uma boa parcela de sucesso do alcance de uma meta, promovendo um impulso extra de motivação e estimulando o maior comprometimento do time. Então, é a hora que você articula com o grupo, com a equipe, com a comunidade, com os beneficiados,
né? O que é? Então, você motiva, você engaja. Então, é importantíssimo que essa reunião Kick-Off Meeting aconteça. Tá bom? Opa, acho que eu me perdi aqui. Deixa eu voltar aqui no meu slide. Gente, estamos chegando ao fim, então, tá? A gente vai trabalhar, a partir da aula que vem, uma reflexão de como seria, né, dentro daqueles projetos que vocês vão trazer na semana que vem, o que seria a situação, o problema de cada um deles. Então, já estou deixando até a dica já. Vocês vão apresentar, né, projetos de questão de geração de renda, de educação. Qual que é a situação, o problema? Quais os atores sociais envolvidos? Né? E um pouco da análise da realidade. Então, a gente vai fazer esse debatezinho na nossa semana que vem, quando vocês apresentarem os tipos de projetos sociais que vocês estão pesquisando. Porque todos eles, esses projetos que vocês pesquisaram, que estão pesquisando, eles partiram desse pontapé, né? dessa prática. Identificar uma situação, um problema que coubesse a possibilidade de um projeto social para reverter aquela situação. E aí passa a ser uma oportunidade social a ser explorada, embora seja uma situação negativa, vamos pensar assim. E ali tem atores sociais, né, pessoas que vão ser as receptoras desse projeto. Quem são eles? Né? Identificar também. E o que essa realidade tem de positivo e de negativo? Tudo isso é um diagnóstico necessário para o início dos projetos sociais. Tá certo, turma? Dessa forma, a gente finaliza a aula de hoje. É um assunto bem leve, mas ele é muito necessário para a gente entender da onde saem os projetos, né? Da onde nasce a ideia dos projetos sociais. Porque senão a gente começa a construir lá, vamos imaginar que a gente veja os tipos de projeto e a gente já comece a ver as etapas da realização do projeto. E não entenda que antes de eu escrever um projeto, eu preciso ter essa noção, né, de uma dinâmica forte de diagnóstico, de identificação de realidade, de identificação de gestor, de identificação de atores sociais, né, de processo. Então, os projetos sociais, eles são, sim, essa complexidade que a gente acabou de ver e essa seriedade que a gente acabou de ver aí nas etapas, tá certo? Então, assim a gente encerra hoje a aula. Semana que vem a gente está junto, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigadão. E até